Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e a Stephanie. Oi. Se apresente. Tudo bom? Eu sou a Stephanie, amiga da Nana. Só pra te explicar, né, que eu tô gravando com as pessoas, eu não chego só e gravo. Eu quero usar essa série desses episódios pra que as pessoas, principalmente eu, né, entenda mais do amor do Senhor. Então, de tudo que vocês sabem que eu tô passando, mas enfim. Então, a primeira pergunta, que é a única que eu tenho programada, Tá. e aí depois a gente desenvolve, é como foi o seu encontro com Jesus? Quando eu tinha 3 anos. É bem isso. Acho que eu vou, inclusive, até um pouquinho antes. Mas vou lá. Eu sou Stephanie, eu não sou aqui do Brasil, então acho que minha história começa um pouquinho antes. Eu gosto de começar minha história quando meus pais se conheceram. Então, meu pai do México, Hugo, minha mãe, senhora Sandra, aqui do Brasil. Eles trabalhavam na mesma empresa, só que meu pai lá no México, minha mãe aqui no Brasil. Meu pai veio pro Brasil, ele viu minha mãe e ele ouviu uma voz que falou: essa daí vai ser sua esposa. Aí no momento meu pai, meu Deus do céu, é minha carne falando, não é possível. Seu pai já era crente? Meu pai era crente, isso, é verdade. Então meu pai e minha mãe, ambos eram crentes já. A família do meu pai toda é cristã, meus avós são pastores, meus tios também, então isso é uma chave muito importante da minha história. Mas enfim, aí eles se conheceram, casaram. E aí minha mãe foi para o México morar lá, então minha mãe deixou a família inteira dela aqui, pais, irmãos, que minha mãe tem uma família enorme, e foi lá pro México. Aí eu nasci numa cidade chamada Puebla, que é muito bonita, eu vou fazer um anúncio aí, tipo um advertisement. Gente, todo mundo vai pra Puebla, que é muito bom, eu gosto demais. Mas aí eu nasci e com 5 anos, na verdade acho que um pouquinho antes, eu confesso que eu não sei direito as datas, mas meu pai ficou doente. Ele tinha um tumor no cérebro e eu acho que essa parte da vida talvez foi mais importante na minha mãe, porque eu tinha, 3, 4 anos, era muito pequena. Você não tem muita memória, né? Não tenho. Tenho umas 5 memórias, assim, do meu pai, assisti Os Incríveis com ele. Então, quando eu falo que esse filme é meu filme favorito, é porque eu assisti com ele no cinema, então é muito bom. Mas ele ficou doente por um tempo, ele faleceu quando tinha 5 anos e eu acho que isso foi uma das grandes questões na minha vida, assim. Meu pai faleceu e eu acho que muito daquilo que Deus trabalhou na minha vida foi em volta disso. Então, se tem uma coisa que acho que me caracteriza como pessoa, e eu sou muito grata por isso, é a questão da paternidade de Deus, e é justamente por causa disso. E quando meu pai faleceu, minha mãe teve um sonho, que eu acho que esse sonho foi o que permeou a nossa vida inteira, até hoje, que era... Minha mãe estava em algum lugar, não sei onde, encontrou meu pai, minha mãe ficou brava com ele. Hugo, por que você deixou a gente? Você não sabe? Eu tava aqui, a sua filha tá muito pequenininha, por que você deixou a gente? E meu pai virava pra ela e falava: Sandra, eu não queria ir, mas eu só fui porque Deus falou que ele ia cuidar de vocês. Então ele vai cuidar da menina, ele vai cuidar de você, e por isso que eu fui. E eu acho que esse sonho aí foi basicamente o que... Enfim, tudo da minha vida gira em torno disso, porque foi uma promessa que tem sido cumprida todos os dias, até meus 25 anos, e vai continuar sendo assim, porque é algo que, enfim, mexe muito com o meu coração. Enfim, graças a Deus, eu cresci num lar cristão, e eu acho que isso foi praticamente um dos maiores presentes, assim, a melhor herança que meu pai poderia ter me dado é Cristo, assim, é conhecer o Evangelho, crescer na verdade. Tudo bem, você não nasce crente, mas o fato de ter crescido num ambiente assim... Ajuda muito. Ajuda muito. Muito. Porque quando você é criança, você recebe muitas coisas. Tipo, você é assim, você é isso, você é isso. E quando você cresce num ambiente onde muitas verdades são colocadas na nossa vida, você vai acreditando nisso, porque as pessoas te falam isso, mas depois você vai experimentando isso. Ainda não tem muito filtro, né? Quando é criança, não, isso aqui não é verdade. Você só vai... Exatamente. Tem esponjinha, né? Sugando Exatamente. Tudo. Então, tipo, Papai Noel existe. Então a criança vai lá, ela acredita em Papai Noel e a vida inteira é assim, até descobrir que não é verdade. Mas, graças a Deus, o meu pai é o contrário. Então, as pessoas sempre falavam: Stephanie, você não tem um pai aqui, mas Deus é seu pai. Você é filha de Deus. E eu cresci com isso. Deus é seu pai, você é filha de Deus. E eu falava: tá bom. E eu fui acreditando nisso. Você é criança, você vai acreditando nisso. E muito desde que eu era criança, eu comecei a viver isso. Tipo, no meu quarto, muitas vezes, o primeiro relacionamento que eu tive com Deus foi de pai. Então, muitas vezes no meu quarto eu sentava e seja eu chorava ou eu ficava feliz, mas era muito pai.
é isso. E a presença dele e o consolo que eu tive todas essas noites no meu quarto, pra mim é uma coisa, assim, sobrenatural. É uma experiência que eu vou falar. Eu acho que é difícil falar isso. Hoje eu consigo falar isso tranquilo, e não sei se as pessoas conseguem entender, mas o fato de eu ter perdido meu pai muito nova, eu tive o privilégio, e é um privilégio mesmo, de conhecer um pai perfeito. Então, meu pai pode ter sido o melhor homem do mundo, assim, ele era incrível, gentil, todo mundo fala bem dele, mas ele era humano, Sim. e ele ia errar, e ele é pecador, e ele ia pecar. E eu tive a oportunidade de crescer com um pai perfeito. Então, minha referência de pai foi logo Deus. Lá em cima. Graças a Deus, minha referência de pai foi logo Deus. E isso pra mim, acho que, olha, o tanto que isso cuidou meu coração em tantos aspectos, mas o ambiente do meu quarto e da minha cama e de eu estar sentada é um lugar muito nostálgico pra mim. Sabe quando você vai na sua casa da avó e é tipo, sua infância você passou ali, é muito gostoso. Pra mim, a presença de Deus pra mim é isso. É um abraço nossa, desde que eu era criança ele sempre esteve presente. E coisas do tipo, sei lá, era formatura de alguma coisa. E eu via os pais das minhas amigas dando flores para as filhas deles. Eu olhava, e óbvio que eu sentia tudo que tinha que sentir. Eu chegava no meu quarto e eu chorava. E eu falava, pai, eu sei que você é meu pai, mas eu tô com saudade do meu pai também. E aí, pouco tempo depois, tinha alguém que ia lá e me dava uma flor também. Então, até nessas coisas, tipo, Deus cuidou de tudo. Que pareciam ser muito pequenos. Sim. Mas que um pai tava Que um pai atento. faria, exatamente. Então, Deus sempre foi muito pai. Eu e ele no meu quarto, mas ele também fazia questão de se revelar através de outras pessoas. Então, seja pai de outros amigos, os meus avós, minha mãe também foi pai pra mim, assim, em muitas coisas. Então, Deus se revelou muito como pai em várias pessoas e eu acho que minha infância inteira foi assim. Eu conhecendo Deus Pai e criou basicamente tudo que eu sou. E aí eu fui crescendo. E, enfim, escola dominical, eu cresci na igreja. Família cheia de pastor, domingo à tarde, sempre na igreja, tudo bem. Mas acho que isso ainda não tinha chegado no meu coração. Então, Jesus e tudo isso ainda não tinha feito muito sentido pra mim. Eu conhecia só Deus como pai. E eu lembro claramente de uma vez, minha escola era cristã mesmo, tinha devocional, tinha louvor. Eu lembro que uma vez uma menina foi lá num louvor e ela começou a chorar. Eu falei, ué, você tá chorando? Ela falou, mas eu senti a presença de Jesus e eu tô muito feliz. E eu falava, nossa, eu quero isso. O que é isso? Como assim? Eu lembro que eu cheguei empolgada pra minhas primas, falei, gente, uma amiga chorou, eu quero saber o que é isso. E eu fiquei aqui, noiada, Deus, eu quero, por favor, sentir essa presença nesse nível. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12, talvez. Um pouco antes de vir pra cá. Um pouco antes de vir pra cá. Aí falei, tá bom, então vamos lá. E aí depois eu comecei a descobrir a Bíblia, que tipo, não era só historinha de escola dominical, mas existe vida nisso. Sim. E aí eu comecei a encontrar Jesus. E eu conheci Jesus e eu acho que pra mim Jesus foi aquela... Eu amo isso, porque Jesus foi aquela pessoa que me deu acesso ao Pai. Então foi Jesus... Eu fico toda emocionada, tá? Mas Jesus foi a pessoa que permitiu que uma menina não ficasse sem pai, entendeu? Então foi através de Jesus que eu tenho acesso... Estamos com 8 minutos de chorando. Sim, mas isso me enche o coração porque foi uma pessoa que falou, não, eu vou na terra e eu vou fazer que as pessoas possam ter esse acesso ao Pai assim como eu tenho também. Sim. Então Jesus também tinha esse acesso ao Pai, ele veio aqui só pra isso. Então quando eu conhecia Jesus, eu via a Bíblia e eu lia e eu via que era a vida. Eu acho que esse momento pra minha vida, eu lembro claramente, eu tava com um amigo também que ele tava nessa mesma fase e aí à noite a gente ficava lendo, eu ficava lendo na minha casa, ele também, aí o dia seguinte a gente falava, nossa, eu li esse versículo, e a gente ficava todo empolgado, e Jesus era a vida, e ele mexeu muito com o meu coração, e eu sou apaixonada por Jesus por causa disso. Então, se hoje eu conheço Jesus, foi porque ele foi esse caminho, e é isso que pra mim Jesus representa, foi esse caminho, e eu entendi quem eu era, e eu comecei a ver que existia o relacionamento com Deus Pai. E aí depois existia também um Jesus que permitiu isso. E isso mexeu muito comigo. Eu sou apaixonada por isso. E aí, enfim, eu fui crescendo com isso, fui cada vez mais apaixonada, mas eu acho que ainda existiam algumas peças do quebra-cabeça que ainda precisavam ser preenchidas. Eu acho que ainda existe muito, né? Até Jesus não vai ter muito ainda, eu acho, pelo menos. Exatamente.
Ainda existe bastante. Mas, em 2015, mais ou menos, minha mãe sempre falou, eu quero voltar pro Brasil. Porque até isso, minha mãe nunca casou depois disso. Ela ficou no México. A família do meu pai abraçou a gente de um jeito... Enfim, acho que minha mãe considera minha família também sangue dela. Graças a Deus mesmo, assim. Só que meus tios, na época, meu avô também estava aqui. Ela falou, eu gostaria muito de voltar. E quando eu tava crescendo, eu não queria, porque tudo da minha vida tava no México. Sua vida inteira tava lá, né? Exatamente. Então, Vocês já tinham vindo visitar algumas vezes, mas nada demais, né? Não, era tipo férias, a gente passava, então eu conhecia. Porque agora é o contrário, né? Exatamente. Então eu conhecia. Mas eu estudei na mesma escola desde que eu tinha 3 anos, então meus amigos são amigos desde os 3 anos, meus primos são meus primos desde, assim, a gente é muito próximo também entre a gente, a família. E como eu não tenho irmãos, então meus primos também foram muito importantes pra mim nesse aspecto. Mas aí em 2015 ela falou isso, e eu acho que pra mim caiu uma ficha, assim, tipo, não, minha mãe se doou a vida inteira por mim, porque ela realmente parou tudo pra me cuidar e criar. Falei, o mínimo que eu posso fazer é, tipo, se é isso, se é de Deus, vamos, e eu vou sem reclamar. Eu acho que no momento que isso aconteceu na minha cabeça, o negócio começou a acontecer absurdamente. Eu lembro que do nada chegou alguém em casa e perguntou, viu, essa casa tá vendendo? E a gente, não, mas se você estiver interessado, bora. E o negócio começou a acontecer. E aí a gente saiu do México muito abençoado. Então, até por parte da família do meu pai, todo mundo entendeu que era o momento da gente vir pra cá. Viemos abençoados por parte dos meus amigos, por parte da família. Todo mundo sentia que era direcionamento de Deus. A gente veio aqui, veio parar aqui em Jundiaí com o pessoal. Entrei na mesma escola. Sua mãe era daqui, né? Minha mãe já era daqui. Essa casa, inclusive, a gente tá gravando na minha casa, era da minha mãe. Então a gente veio direto pra cá e, enfim, o que a gente vai fazer? Como também eu fiquei na mesma igreja a vida inteira, que era dos meus avós. Pra onde que eu vou, né? Pra onde que eu vou. Eu acho que isso também é uma questão muito grande, porque a igreja era literalmente minha família. Meus primos, meus tios, meus avós. Então, eu acho que essa relação de igreja era muito mais, é uma família, é óbvio que eles vão fazer isso. Mas ao mesmo tempo também, tipo, vocês chegaram aqui e tiveram que reaprender tudo, Tudo. Né? Tudo. Tudo. Porque, tipo, se sua família lá era tudo, será que elas não estão mais aqui? E aqui, o que a gente faz? Exatamente, bem isso. Então, vamos orar pra Deus direcionar onde que a gente tem que ir, entender qual que é a igreja que a gente precisa estar. A gente até passou por algumas, enfim. Na escola onde eu estudei, tinha alguns amigos... Que fazem parte dessa gravação, inclusive. Que fazem parte dessa série. gravação. Exatamente. O mundo é assim, vai girando. Deus vai colocando... Nossa, eu acho que Deus, olha, costurando aqui, tudo. Olha, as marionetinhas, assim. Perfeito. Então, aí o pessoal me conheceu, não, vem aqui, vamos na igreja, e eu, enfim, hoje eu estou na igreja onde você conhece. A gente chegou aqui nesse ponto depois disso. Na mesma que estamos. Na mesma que estamos. E durante esse tempo, eu acho que tem uma coisa importante. Eu ainda não tinha me batizado. Olha só. Você batizou aqui? Eu batizei aqui. Que legal. E, enfim, vários motivos, várias crenças não muito certas, assim. Mas aí eu lembro que minha amiga Bia, irmã do Jonas, que deve aparecer por aí, ela virou pra mim acho que era carnaval. E ela falou, Esté, vamos se batizar? Eu falei... Ela também ainda não era? Ela era. Eu falei, vamos. E aí... me batizei, eu acho que o dia do meu batismo, cara, depois disso, muita coisa destravou no mundo espiritual na minha vida, mas muita coisa. E aí eu conheci o Espírito Santo. Então é engraçado, porque eu acho que minha vida foi conhecendo as pessoas da Trindade de uma forma muito especial, muito única. E depois que eu me batizei, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a sentir o Espírito Santo e eu comecei a entender profecias e fluir um pouquinho mais nesses dons, então parece foi... que abre, né? Um mundo muito! Novo. E eu falava, gente, como assim? A vida inteira por isso e não tinha vivido isso, assim. Então, depois que eu me batizei, aconteceu muitas coisas assim. Eu acho que hoje entendo o Espírito Santo como essa pessoa que tá do meu lado e o tanto que ele me corrige, o tanto que a gente precisa dele. Mas eu acho que essa fase da minha vida tem sido muito mais agora de conhecer o Espírito Santo e esse ano especificamente foi Espírito Santo o tempo inteiro cuidando e lapidando, mas eu acho que em poucos minutos, deixa eu ver até quantos minutos. A gente vai indo embora, alguns amiga. Minutos. Essa tem sido minha história. Então, se eu sou apaixonada por alguém, é Jesus e meu coração sempre queimou muito por pessoas. Eu acho que esse ano foi muito mais claro isso pra minha vida. E pra mim
é muito claro, porque eu vejo quanto a paternidade é uma coisa que afeta muito as pessoas. E eu vejo o quanto e eu acho que eu não tinha noção disso, porque eu cresci, que nem eu falei, com um pai perfeito. Mas hoje eu vejo o quanto as pessoas precisam disso e muitas vezes colocam imagens refletidas, figuras, e que acabam deturpando um pouco a imagem de Deus Pai, que me dói o coração muito grande. Porque eu conheci esse Deus maravilhoso. E hoje eu consigo estar do lado dele e consigo ver o pai aguardando o filho na varanda, o filho pródigo esperando. E parece que quando você entende quem é o pai e o amor que ele tem pelos seus filhos, te dói também. Te dói também você ver tantas pessoas longe e como você gostaria. E parece que quando você já conhece o pai, parece que é como se ele gostaria que tivesse um irmão também do lado dele aguardando os outros filhos. Então, eu acho que ele consegue imaginar, né, na história do filho pródigo, tipo, como ele gostaria também que o outro irmão pudesse estar do lado dele, aguardando pelo outro irmão. Eu acho que isso ele estava esperando e Deus tem sido muito misericordioso em compartilhar um pouquinho disso. Dói. Às vezes eu falo, não quero, Deus. Hoje não. Dói, mas... Cara, não tem como não ser apaixonado, sabe? A paternidade de Deus vai ser sempre, e eu sou muito grata por isso. Nossa, se tem uma coisa que eu sou grata por Deus ter me colocado isso, ter experimentado isso. E que nem eu falei, se tem uma coisa que eu sou também muito grata é a herança que meus pais me deram, que é Cristo, que é a verdade. Porque se eu tivesse passado por tudo que eu passei sem Cristo desde que eu era criança, tudo bem, pode ser que eu teria encontrado Jesus lá na frente, mas assim, passar toda essa fase foi dolorida, assim, apesar de eu ter crescido com Jesus. Eu lembro claramente do dia que eu cheguei, nossa, era criança, eu cheguei com minha mãe feliz, falei, mãe, hoje foi a primeira vez que eu não chorei por causa de saudade. E a mãe também ficava feliz, assim, foram muitas coisas, e Deus curou cada uma delas. E hoje não tem mágoa, porque Deus esteve presente toda noite, lá no meu quarto, lá na minha cama. Eu tava sentada e ele estava muito presente. Era a coisinha que eu queria, enfim, minha infância foi assim, e quando eu fui crescendo, em algum momento, sei lá, 2 anos atrás, eu achei que não. Pai é coisa de criança, e quando você cresce, tipo, você fica meio independente. Não. E o quanto eu vi que meu pai continua sendo meu pai, na faculdade, meu Deus, quantos milagres eu não vivi na faculdade. Coisa de... Se um pai, ele faz de tudo pra poder pagar a faculdade dos filhos, ele fez isso por mim. Sim. E pra mim, ele foi muito claro, tipo, eu vou pagar a sua faculdade porque eu sou seu pai e eu vou fazer isso. E isso, pra mim, foi muito real. Quantos milagres eu vivi, e toda vez Deus mostrando que ele é fiel. Então, a fidelidade de Deus comigo, com minha mãe, também é uma coisa absurda. Que não te dá nem tempo de duvidar, nem de questionar que ele já tá presente. Sim. Então... esse tem sido parte da minha caminhada com ele, conhecendo um pouquinho mais, conhecendo outras faces dele também. Tem muito ainda para conhecer dele, mas eu sou muito grata de, desde criança, eu ter tido essa oportunidade. Uma coisa que eu sei de você já até falou, que você... o que arde no seu coração é evangelizar as outras pessoas, é que as pessoas conheçam esse Senhor como você conhece. E é muito curioso, eu tô gravando essas séries, como... o que as pessoas são hoje, tipo assim, que eu consigo perceber no espírito que foi algo produzido pelo Senhor, tem completamente a ver com tudo que elas viveram na vida. Então, seja a Babi no lugar de oração, porque ela, né, é onde ela encontra o afago dela, seja o Jonas, que a gente já gravou também, no lugar dele de profético, enfim, e tudo mais. Com você é o negócio da paternidade. Eu acho muito incrível, porque assim, muitas histórias que a gente ouve é exatamente o contrário. Alguém que não teve o pai, não consegue enxergar o Senhor como pai. Sim. Enxergar o Deus Pai. Consegue se relacionar com o Espírito Santo, com Jesus, mas não com Deus Pai. E eu não sei se você consegue fazer essa relação. E aí, se você conseguir, você explique um pouquinho. Mas de como você acha que você enxergar o Senhor como Deus Pai nessa fase que era tão difícil e até hoje, te moldou pra ser a Stephanie de hoje, que se importa com os outros. Tipo, onde que isso aqui se misturou e eu virei, sabe? Onde é que aquela menininha de 5 anos é a de 25 hoje, sabe? Eu acho que é gratidão, sabe? Eu acho que nem eu falei, eu tive a oportunidade de várias pessoas declararem vida e verdade sobre a minha vida. Então, você não está sozinha, você tem um pai, você é cuidada, você é amada. Então,
eu sou muito grata porque eu cresci nisso, e quando eu vejo que não todo mundo teve essa experiência, me dói, porque eu tive esse privilégio. Eu acho que é um privilégio tão grande. Eu conhecer a Deus é tão grande, eu conhecer esse Jesus que ele fez isso, que ele me permitiu ter um pai, que ele permitiu outras pessoas também terem essa presença tão maravilhosa. É gratidão que você fala, você não consegue segurar, você não consegue, é muito egoísta você guardar isso pra você, não tem como. E quando você vê as pessoas, eu acho que quando você é muito amada, você ama também. Você não pode dar uma coisa que você não tem. E pra mim é isso. Eu sempre fui muito amada. E o amor de Deus por mim sempre foi muito claro. Não tem como não amar os outros. E Deus sempre colocou esse olhar em ama os outros porque eu te amei e porque eu também amo essas outras pessoas. E que nem eu falei, eu quero alguém que também esteja do meu lado aguardando esse outro filho voltar, porque eu também amo, da mesma forma que eu te amei. Sim. Da mesma forma que o pai falou pro outro irmão, cara, você tinha tudo. Você tá reclamando do quê? Tudo que era meu era seu. É isso, tudo que é de Deus é nosso e ele nos ama e o amor é tão grande. Então, pra mim não tem como você segurar isso. Não tem. Não tem como você não olhar as pessoas e não ver talvez a infância deles, ou o que eles passaram, e falar, cara, como que eles conseguiram passar isso sem Deus? Porque eu não consigo imaginar. Não faz sentido na minha cabeça. Eu estaria completamente perdida. Isso é aquilo que as pessoas estão, né? Então, me dói pensar que eles vão continuar passando, talvez, coisas assim da vida, porque a vida passa, sem um Deus presente. Então, eu acho que é muito isso. Muito gratidão no meu coração de... Não tem como segurar. É muita coisa. Tá transbordando. Não tem como ficar só pra você. Acho que uma das coisas que entra na minha próxima pergunta é um pouco do que você já disse agora, mas assim, quais foram momentos e situações, e são, né, até hoje, de que você teve convicção, assim, eu sei, tipo, aqui eu sei que Deus me ama. Tá muito claro essa situação, sabe? Tipo assim, meu Deus, não precisa tanto, sabe? Tipo assim... Nossa, é que são muitas, mas assim, esse ano, por exemplo, foi uma das vezes. Deus já tem tantas vezes mostrado o amor dele por mim, desde sempre. E às vezes ele mostra, nem quando eu tô precisando, porque às vezes a gente tá num momento meio low vibes. Desprevenida, assim, às vezes a gente tá tipo, não tô muito bem, aí vem Deus e ele abraça, ele acolhe, ele sempre está presente nesses momentos. Mas esses dias eu tava... normal, não tinha acontecido nenhuma crise. É um dia comum. Chegou uma das pessoas, um irmão da igreja, e ele começou a cantar uma música pra mim e falou, Esté, faz um tempo que eu tinha uma música sobre a bondade de Deus, mas eu não sabia que existia, mas quando essa música veio no meu coração, me veio você e Deus queria compartilhar essa música com você. E tipo, essa música é Deus falando, eu sou bom, eu sou pai, pronto. Eu falei, gente, Deus, como assim? Tipo, do nada, mais uma terça-feira. Exatamente, bem isso, mais uma terça-feira. Então eu acho que são coisinhas muito pequenas que Deus sempre falou, cara, eu tô aqui sendo seu pai. Eu tô aqui além dos milagres, assim, porque ele sempre fez muito milagre, ele sempre foi provedor. Eu sempre falo, um pai, ele é provedor tanto em dinheiro, mas também como emocionalmente, em tudo. Então ele sempre foi nisso, mas até em coisas que você não nem tá... precisando, vamos falar. Não era o momento que eu tava, nossa, aguardando um abraço, porque senão eu vou desfalecer. Não, ele se mostra porque ele é bom, porque ele ama e ele... que o caráter dele acabou, exatamente, né? Ponto. Então, várias vezes na minha vida foi assim, tipo, coisinhas muito pequenas de outras pessoas falando isso também na minha vida. Então, Deus sempre usou muitas pessoas aleatórias. E foi quando, isso, o Espírito Santo vai falando através de outras pessoas, falando, Deus é seu pai. Há pessoas que nem conheciam minha vida, declarando, nossa, que você é filha de Deus. Eu falo, sim. Tipo, tô sabendo. E ele tá nem aí, ele continua reforçando isso na minha vida. Então são várias, eu não consigo pensar em uma grande específica. A faculdade foi um momento... Eu acho que só a forma como ele te guiou durante esses anos já é uma... É tudo. Claro, né? Exatamente. Eu acho que um pai, ele não tem grandes atos de amor e depois ele some. Pra mim, sempre foi constante, no né? constante. E é isso, se tem uma característica que eu amo de Deus, que talvez tá no meu top 5, assim, é a constância dele. Ele nunca falha. Ele sempre está aí. E você não tem que esperar o meu humor, o humor de outra pessoa, o humor dele pra... Ele simplesmente está constante. Então,
Só sou apaixonada por isso. Acho que a constância do amor dele é a prova de amor pra mim. Muito bom. Você acha que, quando você estava pensando, falando, meu cérebro tá criando, pensando, tentando fazer as ligações da história. Você acha que você ter ouvido muito de outras pessoas, até quem não te conhecia, te fez abrir o olho hoje pra outras pessoas? Porque assim, você recebeu muito dos outros. Então isso talvez... Eu acho que sim. Eu acho que eu nunca tinha percebido isso. E agora falando, eu tô... Então, porque a gente já conversou sobre isso, Sim. mas agora caiu uma ficha aqui. E eu acho que é exatamente isso. O tanto que Deus usou outras pessoas pra poder mostrar o amor dele, eu acho que é aquilo que me faz querer fazer a mesma coisa. Porque ele também mostrou diretamente. Então, como eu conheço a Deus, não é através de outras pessoas. Ele usou muitas pessoas pra usar. Então, eu tive muitas experiências com Deus, eu e ele. Mas ele usou muita gente mesmo, assim, em vários lugares, em momentos que nem tava esperando. Então, eu acho que faz todo sentido. É gratidão, eu falo. O mínimo que você pode fazer, quando você reage, quando você está diante do amor tão grande, você não pode ficar... e é isso, vou me sentir amada, recebi, acabou. Não tem como. Pra mim, eu falo, é muito egoísmo você ficar muito quieta nesse tipo de ambientes. Não tem. É esquisito, né? Tipo assim, um negócio tão grande chegou pra mim, eu falo... E é um negócio que você já aprende que não é só pra você. E aí você fala, vou reservar aqui e ficar só pra mim. Eu tenho os ciúmes de Jesus, ele é só meu. E quanto... exatamente. E o quanto cada palavra pra mim foi importante. Então eu lembro que tem uma moça lá na nossa igreja, ela tava falando que os pais dela se conheceram, eram de cidade diferente, e eles se conheceram, pelo menos eles namoraram via cartas. E aí tinha que ter um carinha que pegava as cartas e enviava as outras cartas. Então se não tivesse aquele carinha enviando e trazendo as cartas, não teria tido amor. Tipo, a moça não ia saber do amor do outro e o outro não ia saber do amor dela. Então, eu acho que é exatamente nós sermos essa pessoa. Porque existe muito amor de parte de Deus pelas pessoas. E é um privilégio e uma honra você participar, pelo menos sendo só esse porta-voz. O carteiro. O carteiro. Só isso. Se você não precisa nem adiantar colocar nada, o amor de Deus é suficiente para poder constranger uma pessoa. E se você é esse porta-voz, esse carteiro, que privilégio. Que privilégio eu conseguir amar uma pessoa porque Deus amou também. E que privilégio é sentir um pouquinho do coração de Deus pelas outras pessoas. E como isso é fruto da relação que a gente já criou com ele, né? Exatamente. Tipo, é suficiente. E se eu puder participar um pouquinho disso, pra mim, eu não tem como você ver uma outra menina de 5 anos sofrendo sem um pai e você não se compadecer, né, amiga? Não tem como. Não tem. As experiências que a gente viveu com o Senhor e a gente vê alguém passando a mesma coisa e ficar indiferente, é impossível. E a gente passa por essas coisas pra que a gente possa ser testemunha. Eu acho que é isso que o mínimo que talvez é esperado, não sei, eu acho que não é expectativas em relação a gente, mas assim, se a gente passou por cada coisa que a gente passou, é pra que a gente possa ajudar o outro que tá do lado. Deus pode usar essas dores pra ajudar outras pessoas. E é isso que pra mim é tão doce e tão perfeito de Deus, porque vamos passar por coisas difíceis. Ele não prometeu que não teria coisa difícil, muito pelo contrário. Vamos passar. Eu acho que o fato de meu pai ter falecido é uma dor muito grande. E eu acho que a conversa também... Tem uma outra conversa que eu acho que pertence mais à minha mãe. Dessa questão de orar e meu pai não ter sido curado. Eu acho que isso minha mãe viveu um pouquinho mais. Então, a gente vai passar por essas coisas, mas Deus continua sendo soberano. E continua sendo bom. Se tá difícil passar com ele, exatamente, sem, né? Exatamente. E isso vai acontecer, mas se a gente puder ser acolhido, que acho que é isso que Deus quer, eu consigo imaginar Jesus aqui na Terra. Tipo, olhando tantas pessoas que ele criou, que ele esteve presente, passando por dificuldade. Tipo, todas as orações que a sua mãe fez, ele tava lá. Exatamente, entendeu? exatamente. E imagina Jesus aí na Terra olhando para as prostitutas e para as crianças e para a viúva. Imagina olhar para a viúva e falar, caraca, olha esse mundo. Tipo, eu não estou feliz com isso. Eu não criei feliz. Vocês para isso. Exatamente, eu não criei vocês para isso, mas eu estou aqui. Tipo, eu consigo, pra mim, o endemoniado de Gadareno. Isso, pra mim é um... Eu amo essa história porque pra mim é Jesus falando, cara, eu vou te curar porque eu amo você. Mas existe uma família que está sem um pai. Então eu tô te curando para que você volte para sua casa. E o cara falou, eu quero ir atrás de você. E ele, não.
Não foi pra isso. Não foi pra isso. Tem um lugar que tá faltando. Tem uma esposa que tá precisando de um marido. Tem uns filhos que estão precisando de um pai e eu tô te curando pra isso. Então, Jesus passando por isso e sentindo essa dor, eu não consigo nem imaginar, mas eu já me coloco não fomos criados pra isso. A gente não foi criados pra isso e Deus sabia disso. E eu acho que, apesar de que estamos aqui e a gente vai passar por isso, Deus fala, não, mas pelo menos eu vou estar aqui. Eu sei que vocês não foram criados pra isso, mas eu vou estar presente com vocês. E por isso que Jesus veio, pra que ele pudesse estar presente, pra ser esse Deus Emmanuel. Já que a gente tá aqui na vibe do Natal, mas pra mim esse negócio de Deus Emmanuel é isso, Deus conosco. A gente vai passar por qualquer coisa. Não, independente. Independente, irmão. É isso. Já estamos nessa terra corrompida, mas eu estou com você. E eu vou curar tudo. A certeza da presença Exatamente. É o que dá a base, né, pra suportar. E ele cura. Eu acho que isso também me deixa... Porque minha mãe fala isso. Muito mais do que uma cura física que ele faz, e ele é poderoso pra isso, é uma cura muito espiritual e emocional que ele faz também. Que convenhamos, é muito mais difícil, né? Exatamente. Um milagre, pelo menos pra mim, a sensação que eu dei aqui, por um milagre, Deus pode fazer a qualquer hora. Exatamente. Mas transformar nosso coraçãozinho ruim é um trabalho. Exatamente. E minha mãe fala, cara, Deus fez um milagre no momento que conheceu o seu pai. No momento que seu pai conheceu Jesus, conheceu a salvação, pronto, ele já... Acabou. É isso, era o maior dos milagres que poderiam ter acontecido nessa vida. Eu acho que a gente, às vezes, coloca no mesmo nível, talvez, um milagre de, uma cura física. Cara, mas o milagre de ter tirado a gente do inferno... É muito maior. É uma coisa que, às vezes, a gente não tem noção de quão grande que é. E precisava ter mais, precisava ter mais. É isso que me dói. É muito grande esse milagre, é muito grande. Acho que a gente precisa voltar mais pros básicos, né? De, tipo, então, gente, pecado. Exatamente. E pecado mata, e pecado corrói, e pecado é ruim. É muito pior do que, às vezes, uma doença. Porque você pode estar... Cara, eu posso estar em qualquer lugar, mas se eu tenho Jesus aqui... Suficiente, eu não preciso de nada mais. Eu não preciso de nada mais. Então, eu acho que é isso. Você olha pra esse milagre de Jesus... salvando as pessoas, tipo, ele veio aqui pra poder salvar as pessoas, pra poder tirar elas do pecado, pra poder fazer esse caminho pro Pai. Pra quê? Você vai guardar isso de verdade? A gente busca Deus por tantas coisas, mas às vezes tem uma coisa que, tipo, é só a presença dele. É só a presença dele que cura. A gente fica querendo fazer um monte de coisa e ele tá assim, não, amor, só aproveita que eu tô aqui, só isso. Sim. Mas pra mim, esse ano foi isso. Deus falando, cara, só fixa os olhos em mim. Tipo, só aproveita a minha presença. Porque eu tô querendo construir, eu tô querendo fazer no meu tempo. E Deus, tipo, não, cara, eu só quero estar presente com você. Lembrar quando eu estava lá na minha cama, quando eu tinha 5 anos, orando, e a presença inundava. É isso que eu preciso voltar, é isso que eu preciso, é isso que me dá vida. Sim, trazer à memória aquilo que tá esperando. Exatamente. Fixa os olhos em Jesus, o resto do negócio vai acontecendo. Isso que te dá força pra poder prosseguir a caminhada, né? É isso. Depois de chorar, rir, contar causa. São muitas coisas. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai... Enquanto você tava falando, também pensei. Eu não sei se você vai saber por causa de, né? Quando seu pai faleceu, você era muito pequena. Mas você sabe como ele reagiu à doença? De, tipo assim, de como... Se ele ficou se lamentando ou algo assim? Talvez eu tenha que... Sandra? Eu acho que essa pergunta é da minha mãe. Eu sei que foi adolorido, assim. Porque meu pai era muito ativo. Então isso eu sei que foi muito difícil. Agora, eu não sei quais que foram os últimos momentos, mas... Meu pai sempre foi muito presente. Tanto que eu não lembro do meu pai, por exemplo, sem cabelo. Tipo, não lembro disso durante o tratamento, assim. Ele sempre foi... muito presente, e o amor dele também sempre foi muito grande pra mim. Isso foi uma coisa que sempre me constrangiu muito. Mas eu sei que ele era uma pessoa extremamente generosa. Ele era muito presente na igreja e ele servia muito. Então eu acho que quando as pessoas ficam falando pra mim, e é engraçado porque muitas vezes as pessoas não falam pra mim porque eu acho que ficam com medo de eu me sentir mal. E aí, as últimas vezes que eu tava indo pro México, eu falava, mas como é meu pai? E aí, é engraçado quantas pessoas sorriem. Tipo, olha, quando falam do pai, nossa, seu pai era incrível, viu? Ele era gentil, ele era muito bom no que ele fazia. Isso parece que me dá... Não é num lugar triste que não vai, é. né? É num lugar de, tipo, quentinho no coração, exatamente. né? Tipo...
Se eu choro também, eu chorei demais, né? Eu vou continuar chorando, eu sou uma pessoa chorona, mas é muito bom ouvir também aquilo das outras pessoas falando. E todo mundo fala como ele amava Deus. E pra mim isso é suficiente, eu falo. Não, e é o que você falou, a herança que ele te deixou, tipo, é verdadeira. As outras pessoas também dão testemunho disso, Exatamente, exatamente. Então eu não tenho melhor herança. Não tem melhor herança do que minha família poderia ter me dado. Eu fico falando, Deus, se você não tivesse encontrado meus avós lá atrás... porque a minha família do México, por exemplo, eles encontraram Deus através também de uma doença. Olha então, só. agora que eu tô linkando as coisas. Meus avós, meu avô era nada religioso. Minha avó era muito católica, mas assim, sem tradição mesmo, né? completamente. Nada de vida. Meus tios, eles estavam quase caminho meio zoado, um deles estava meio bruxarinho, um negócio assim, e um deles teve um filho que ficou doente. E nessa que ele ficou doente, ele e a esposa dele ficaram rodando vários lugares, tipo, como que eu posso curar meu filho? O nome dele é Christian. Encontrar a solução, exatamente. Né? E foram em vários lugares até chegar em uma igreja. E aí eles encontraram Jesus. E aí eles se converteram. A criança ele faleceu também. Mas depois isso fez que toda a família conhecesse Jesus. Então foi seu tio, pros seus pais, pros seus avós. Exatamente. Nossa, que interessante. E meu avô foi o último a se converter, porque ele não queria. Hoje pastor. E hoje é pastor. Eu amo. Hoje ele é pastor, exatamente. É engraçado o que Deus faz. Falou, Deus, como você encontrou uma pessoa? E tipo, disso, o negócio foi acontecendo. E meu avô, ele tem profecias de, cara, a sua família vai conhecer Jesus. E pra mim, nossa, o fato de toda a minha família poder ter essa experiência com Jesus e todo mundo realmente conhecer Jesus, cara, que privilégio. Então é isso, o negócio aconteceu lá atrás e uma pessoa ouviu e converteu, a família inteira se converteu, e depois meu pai, e depois eu que falo. Que você nem existia no Exatamente. caso. Então, sua mãe aqui no Brasil não tava nem lá perto. Exatamente. Então, pra mim é isso, como uma pessoa que conhece a Jesus pode mudar a vida de tantas outras pessoas, anos depois, gerações depois. O sangue de Jesus, eu adoro que ele fala que ele é bom gerações por gerações, sabe? E é isso. Ele vence, né? Não vence. Continua sendo perfeito. Exatamente. Então é uma pessoa, sabe? O sangue de Jesus é forte pra poder tirar uma pessoa, mas também é pra quando na hora que tira vai, uma, arrasta, né? Um monte graças junto. a Deus. Ai, não é bonito? É lindo! É maravilhoso! Eu quebrar a cabeça dele. Aí ele você entende que daí não tem negócio. como você não ter isso. Não tipo, não tem tem. como você não querer olhar pro outro. Exatamente. Isso tá na sua história, amiga, da história da sua família, entendeu? Exatamente. Não tem como, não tem. Eu sou muito grata, não tem como. Eu pensar, imagina, meus tios passarem por tudo que eles passaram sem Jesus, meus avós também sem Jesus. E como eles estão hoje, seus tios? Eles Tão bem. Também. Tá tudo ótimo. Estão presentes. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, eu cresci nessa igreja com minha família, então o meu relacionamento com a igreja não era tão... Era mais família. Era mais mesmo, família, né? exatamente. Não sei, eu nunca tive um relacionamento com a igreja, uma coisa... Enfim, quando eu vim para o Brasil, eu acho que tenho uma certeza nessa vida. Era pra aprender a viver em igreja. Porque me tiraram completamente de um lugar onde minha família era cristã. Aqui, infelizmente, não toda a minha família é crente. Então não tinha mais isso. Então não tinha família sendo... A base da igreja. Exatamente, que você tinha, né? exatamente. Quem orava por mim eram meus primos, eram meus tios, eram meus avós. Nossa, ao mesmo tempo, que privilégio. Que privilégio, com certeza. Mas é que agora vir pro Brasil e experimentar isso de pessoas que, tipo, não devem nada por você de novo. Nossa! Surra do amor de Deus de novo. Exatamente. Então eu conheci a igreja, eu entendi também a ser amada pela igreja. Novamente, Deus sendo constante nas coisas pequenas de eu te amo, e as pessoas que você vai estar ao redor também vão te amar, porque a igreja assim... Não é porque era sua família, Exatamente, né? não era porque era... Independente Exatamente. disso. Então eu acho que isso pra mim foi muito claro. Quando eu vim pra cá, eu tenho uma certeza pra entender a viver em igreja. Que eu acho que é aquilo que a gente tá vivendo hoje, e novamente, é um privilégio. Sim. Como as pessoas conseguem viver sem igreja? Eu não consigo entender. Vamos falar pra quem? Vamos... Por que elas abrem o coração, gente? Abre conta dos problemas. Sim! Então é engraçado porque meu relacionamento com Deus sempre foi tipo... Se eu tenho um problema, eu resolvo com Deus. Porque a vida inteira foi assim. Eu no meu quarto, eu chorava, eu desabafava tudo com Jesus. Mas quando eu cheguei aqui, teve um momento que Deus meio que ficou... Não, agora... Ou vão ser outras pessoas. Você fale com outras pessoas também. Exatamente. Nada contra, amor. Nada contra. Mas eu quero que você aprenda por outras pessoas.
E isso pra mim foi um pouquinho difícil. Eu me Até abri... porque quando você saiu de lá, você ainda era muito nova. Você chega aqui, vai abrir problemas de adolescente? Não, meu Deus. Exatamente. Então eu sempre tive um relacionamento muito aberto com Deus. De boa, qualquer besteira que passar na minha cabeça, E aquela, eu ia com aquela Deus. coisa de saber que Deus é onipresente, né? É. Você fala, não vai ter como eu fugir mesmo, É. então deixa ele já por dentro. É. Mas os outros não precisavam saber. Eu não tenho né? vergonha com Deus, mas com outras pessoas não precisa. Agora, quando Deus falou, não, agora você tem que abrir o coração com outras pessoas, e você tem que ser sensível, e você tem que ser muito mais do que só uma imagem de uma pessoa alegre, de uma pessoa de boa, isso daí Aí mexeu. cutucou, mexeu. Então eu também demorei um pouquinho pra poder viver isso, mas quando eu vi que não tinha jeito, agora é isso. Não Agora vai ter pra onde fugir, querida. vocês que lidem. Da mesma forma que Deus teve que lidar, vocês Pode que deixar. lidem. Vocês que lidem, mas foi difícil. Mas que privilégio também viver em igreja. E ver aquilo que a gente vive. Tipo, você vê cada pessoa com um dom. E eu sou muito fã de cada pessoa. Tipo, Não, eu sou muito eu sou fã. cadelinha da nossa igreja, gente. Eu amo. eu sou muito fã. E é muito bom viver isso. E a igreja são meus amigos. Tipo, lá atrás, não eram meus amigos. Tipo, era minha família. Tinha os outros também lá, mas não eram meus melhores amigos. Hoje vocês são. Hoje vocês são as pessoas que eu abro meu coração, que eu tô mal, que é tipo... Gente, hoje não estou bem, eu preciso conversar com alguém. E às vezes é besteira, E às vezes sabe? confessar pecado, mas fica rapidinho pra eu te contar uma merda aqui, ó. Sim, sim. E quantas vezes fala, cara, não é possível, vou ter que confessar esse negócio. Ai, vamos rápido de uma vez, é bom que... É igual quando você vai tirar a band-aid, tira rápido. Vai, já aprendi também, então vamos lá nessa. Se eu enrolar, vai ser pior. Sempre pior, sempre pior. Então a igreja também hoje é uma parte muito importante da minha vida. Que eu não... Pra mim não tem mais opção de viver as coisas sem vocês. Não tem. E é de onde a gente tem tirado muita direção do Senhor, né? É. Até pros momentos que a gente vai viver. Exato. E tem refletido muito os nossos individuais. A gente começou o nosso ano falando que ia ser um ano de preparação, ó, nós sendo arrebentado. Ó nós. Falando sobre o Espírito Santo, um ano que a gente conviveu muito com o Espírito Santo, e foi isso. Direção do Espírito Santo pra igreja. É. E antes era muito nebuloso pra mim, assim. Às vezes não entendia algumas coisas, não via direção. E hoje, graças à igreja, eu consigo pelo menos entender muito, fazer sentido a tudo. Liga os pontos, Liga né? os pontos. Ontem eu tava conversando com uma menininha, a Jaque. E a gente tava conversando e a gente tava falando como as palavras desse ano conseguiram costurar aquilo que a gente já tava passando no individual. Então, muita coisa que tava rolando na minha cabeça que eu não sabia, tipo, não sabia direito o que tava acontecendo, mas sabia que tava rolando. Domingo, o último domingo, por exemplo, foi uma palavra que é isso. Você tá passando por isso. A gente falou, olha só, é por isso que eu tô sofrendo? É por isso que o negócio não tá indo direito? Então, a igreja pra mim também é esse lugar de entender um pouquinho mais o direcionamento de Deus e... Alinhamento. deixar as coisas mais claras. Porque por muitas coisas a gente ficava, tá meio nebuloso, pra onde que a gente tem que ir? Mas parece que quando você tá na igreja, o negócio começa a ficar um pouquinho mais claro. São muitas pessoas com a mesma fome, a mesma sede, buscando a mesma direção, né? Então, exatamente. facilita. E aí você fala, cara, eu tô passando por isso. Aí depois, nossa, eu também tô passando por isso. Aí depois... E é muito isso, né? Na hora que a gente foi abrindo, na hora que a gente começou a... Deixa eu escancarar no meu Sim. coração aqui. Foi todo mundo, eu também. Como assim tá todo mundo passando e ninguém falou nada? Tá todo mundo na mesma? É isso. Cara, a igreja também é muito bom. É muito, muito bom. E tem muitos lugares vazios também. Esse meu coração desse ano. Quantos lugares vazios ainda tem? Precisa trazer outras pessoas pra essa realidade que a gente tá vivendo. E também falta. Tipo, Sim. apesar que a gente tá num momento muito bom, parece que ainda tem algumas coisas que estão fazendo falta. Que outras Que pessoas... a gente não tem, que não de outros temos. que ainda não chegaram. Exatamente. E eu consigo ver uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, mas falei, cara, essa pessoa, Tá fazendo se estivesse aqui, tá fazendo falta. Ela tem muito isso no coração. Cara, essa pessoa, o senso de justiça dessa pessoa. A graça comum tá ali, né? Aqui, Mas ó. Exatamente. Nossa, essa pessoa tem um dom de reconciliar as outras pessoas, essa pessoa tem isso, é incrível. Então eu consigo ver elas fazendo falta aqui, a gente precisa disso, a gente precisa atrás dessas pessoas. Concordo. Então Deus. Cada coisa, né? Num resumo, poxa vida, Deus. É isso aí, tamo nessa. Jesus com sua grande misericórdia e graça. Tipo, cara, pelo menos eu estou aqui com vocês. Acho que também essa foi meu sentimento desse ano. Teve um momento que o negócio tava meio caótico, você não sabe o que tava acontecendo, mas no final as coisas começam a se alinhar
E Deus falando, cara, eu que vou fazer. No final vai dar certo, porque eu que vou fazer. E o cordeiro é digno. E acabou. E ele vai fazer acontecer, porque ele é digno. Porque ele que consegue. Não é porque a gente pode fazer alguma coisa. Exatamente. Imagina João olhando, sabe, Apocalipse, que tipo, ele olhava pra baixo da terra, na terra, e não via ninguém que era digno, ele chorava, e depois aparece Jesus, tipo, cara, eu sou digno, ele Acabou, é digno, pronto. Ele vai fazer o negócio acontecer, tá resolvido. É isso. Quando a gente olha pra igreja, às vezes é muito lindo, mas às vezes também você fala, meu Deus, como vai chegar na glória? Não, tá demorando um pouco. não consigo ver. E você pode até ficar desesperado igual o João, mas no final tem alguém que vai fazer o negócio acontecer. Ele é digno de fazer, então Espírito Santo fala, a confiança que Deus Pai e Jesus têm no Espírito Santo deve ser muito grande. E se eles acreditam em Espírito Santo pro negócio acontecer, quem sou eu pra duvidar? Exato. Se eles acreditam que no final vai ter uma noiva perfeita, então, meu filho, eu quero estar. E que inclusive do jeito que eu sou, vou fazer parte? Caraca. Então tá bom, né? Se a gente confia nesse cara, então bora confiar nesse cara. Confiando em Deus. Na fidelidade dele. É isso. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço, muito bom. Foi divertido. Foi, também é legal. É só você fingir que não tá nada acontecendo. Que tem o microfone aqui do meu lado, no computador. Enfiado na minha cara. Mas no final é uma conversa, assim. Exato. Algo que eu acho que a gente já tinha conversado. Mas a gente é bom essas horas que a gente para e presta atenção, porque a gente começa a perceber coisas que, sei lá, na rotina do dia a dia a gente contando, dividindo a vida normal, a gente não percebe. E muitas coisas que também, quando você olha pra trás, você fala, nossa, Deus estava ali também. Tipo, nossa, olha o que Deus fez. Tipo, você lembrar da sua própria história. Tipo, dá uns, nossa, Deus estava ali, talvez eu não tinha me atentado tanto quanto agora. É isso, volta os seus olhos pra Deus e vê o quão bom ele tem sido. Não tem como você não se sentir constrangido com isso. Não tem. Essa é a conclusão do ano. O amor de Deus me constrange, pronto, acabou, resolveu. Não tem como, não tem. Mas é isso, muito obrigada, Nana. Eu que agradeço. Beijos. Beijo, tchau, obrigada, gente. Pessoal. Até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.